Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com imenso prazer. Mais uma terça-feira dessas palestras maravilhosas dessa casa espiritual que tanto nos ajuda, nos ampara. Adriano, então, que fala com vocês. Hoje vamos refletir mais um pouquinho sobre esse evangelho do nosso Mestre Jesus, do Cristo, né, que tem como premissa nos dar aí modelo e métodos, né, ser o nosso guia de como conduzir a nossa vida ao nosso Pai maior, a Deus. Então, quem estiver em tratamento, botar sua água para fluidificar nesse momento, né, pode pegar sua garrafinha, sua jarra, seu copo e mentalizar a nossa casa, a Candeia de Maria, que a espiritualidade estará fazendo todos os processos necessários, né, para trazer o que a gente tem de merecimento. Então, hoje nossa explanação do Evangelho, ela vai ter o alicerce lá no capítulo 10. Né? Então veio bem forte para a gente falar um pouco sobre isso. Né? Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, para a gente iniciar a abertura desse capítulo, né, dos bem-aventurados, a gente saber que bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5 e 7. Né? Na segunda passagem de Mateus 6, 14 e 15, se perdoardes aos homens as faltas que lhe cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se você não perdoar aos homens quando vos tem ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os seus pecados. Né? Mateus 6, 14 e 15. Então, meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre sermos misericordiosos. Né? A gente... quando fala de não guardar mágoa, rancor, né? O que isso faz no ser humano, né? No espírito, em nós enquanto encarnados? Quando a gente fala de uma analogia sobre quando a gente não perdoa as ofensas que sofremos, de a gente ter rancor, de a gente ter ódio, é fácil vir aqui falar para vocês, né, de uma forma tranquila, vamos ser melhor, vamos perdoar, mas a gente sabe o quão difícil é, né? A gente se enquadra nesse processo evolutivo também. Então, se a gente fizesse uma analogia hoje para falar para vocês, o que seria um perdão que eu não dei para uma pessoa ou que eu não recebi de alguma pessoa? É como se fosse um barco, meus irmãos, ancorado. Como se tivesse lá uma âncora no fundo do mar e você tentasse ir à frente e você não consegue porque você fica preso, né? Então, negar o perdão é complicado, né? E principalmente quando a gente fala desse ser misericordioso, né? Perdoar para que Deus nos perdoe também, é quando a gente nega o perdão para nós mesmos. Então, quando eu não estou dando perdão para alguma pessoa que me ofendeu e ela teve a humildade de vir, eu errei, me perdoa, né? E eu não dou esse perdão, eu estou negando ele a mim mesmo, porque se eu não perdoo, eu não serei perdoado. Então é importante a gente tentar se atentarmos que essa âncora, ela não vai fazer mal para aquela pessoa que veio e se desculpou conosco, e sim com a gente e para com a gente mesmo, porque a gente fica ali preso, ancorado a um rancor, a um sentimento ruim, e a gente não consegue ir a lugar nenhum, né? E quando se fala na analogia com o barco com a âncora, ele não consegue sair do lugar, ele não navega, ele não evolui, que essa é a nossa busca, que a gente vem traçando ela e trabalhando ela nesse evangelho maravilhoso do Mestre Jesus. Agora, se a gente for falar lá do Emmanuel no livro O Consolador, né, ele vai falar assim, ele explica por que Jesus aconselhou perdoar 70 vezes 7 quando nos fala que a Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos. Então será difícil aqui, então a gente vai ter que ter muita paciência, tanto para conosco quanto com o nosso próximo. Então aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7, ou já terá errado. Então quando fala dessa ideia, nós enquanto espíritas, a gente já tem na cabeça a ideia bem preparada, a convicção de que a gente tem outras passagens, outras vidas, e que a gente vem nessa vida atual a melhor reencarnação que a gente tem. Então a melhor faixa evolutiva é essa que eu estou vivendo agora, não é o amanhã e nem o ontem, é o hoje. Então quando eu tenho alguma mácula, alguma coisa que alguém fez para mim, será que na vida passada eu não fiz para essa pessoa e ela também não me perdoou? Então não estou voltando uma fita, um cenário que já aconteceu, para que a gente consiga então
desatar essa corrente, desatar esse nó, soltarmos, né, essa âncora que nos segura, né, e para que a gente tenha evolução, tanto nós quanto a pessoa que nos fez algum mal, né? E para Divaldo Franco, ele fala para a gente uma passagem importante, ó, o importante para a evolução, perdoar, né, é muito importante. Então, perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Perdão é treinamento. Então, por isso que a gente vem em várias e várias encarnações batendo com a mesma problemática, né, com às vezes em posições diferentes, porque é um treinamento. Quando eu faço mal a alguém, eu espero que a pessoa me perdoe. Quando alguém me faz mal, eu, né, espero, né, a espiritualidade, os nossos mentores imaginam que a gente também vai liberar o perdão, que isso é muito importante, né? Então não significa que você simplesmente vai ser perfeito amanhã. Eu escutei isso hoje, na terça-feira, amanhã eu já saio perdoando e está tudo certo. Não, é devagar, é toda semana, é todo dia a gente exercitando algo de bom que a gente pega dessa doutrina maravilhosa, que é o modelo e guia nosso Mestre Jesus, que nos explica, né? Perdoai aí 70 vezes 7 vezes, né? Então é muito perdão que a gente tem que treinar. Então quando a gente fala aqui, ó, de perdoar, né, não significa esquecer, mas não querer revidar, é o pensamento do Divaldo. Então é quando eu sinto essa opressão, ou alguém me ofende, eu não tenho a vontade de revidar esse sentimento, já é um grande passo, porque daí eu não vou atrair essa energia negativa. Aqui para a gente só elencar um pouquinho, né, tem vários tipos de perdão, né? Então a gente pode falar que o perdão pode ser o mais importante, né, de mim para comigo mesmo, então seria o auto-perdão, quando eu fiz algo que depois de um certo tempo eu vou refletir e eu acabo não me perdoando. Isso não faz bem, né? A gente acaba ficando preso a nós mesmos por um ato, uma atitude voluntária ou involuntária que tivemos. Às vezes porque não tínhamos naquela época o conhecimento necessário para fazer diferente. O perdão também pode ser a outro encarnado, então quando eu cedo o perdão, eu peço perdão para outra pessoa que está, pode ser na minha família, pode ser na sociedade onde a gente convive, em outro país, mas aqui encarnados, né? Ou de um desencarnado, então pode ser uma obsessão de um desencarnado que não tivemos o acerto de contas, né? Por isso que Deus fala, né? Vai e acerta-te no caminho, como a gente verá à frente. Então, enquanto estamos juntos aqui, para que quando ocorra o desencarne, tanto o meu ou da pessoa que a gente não acertou as contas, que a gente consiga realmente liberar esse perdão, né? E a gente vai ver também que o perdão, ele pode ser de duas formas, né? Ele pode ser da boca para fora ou aquele que é um sentimento de perdão, né? Então a gente vai ver isso à frente também. Então esse capítulo 10, ele traz alguns pontos que a gente vai abordar aqui, que é muito importante, ó. Perdoai as pessoas para que Deus possa nos perdoar também. Então nós liberamos o perdão para termos direito, né? A indulgência de Deus para com nós nos nossos pecados também. Então reconcilie-se com os seus adversários, não deixe nada para depois, que a gente pode fazer hoje. O sacrifício mais agradável a Deus, que a gente verá à frente também, né? E a gente pensar naquela passagem da adúltera também, nesse capítulo fala um pouquinho, né? Onde quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Então quando a gente for realmente cobrar do nosso próximo por que ele tomou atitude, tem que ver se eu já não pequei dessa forma também. Porque muitas vezes as pessoas copiam, né, as que são em volta, os nossos atos. E se a gente teve um ato assim, mesmo que hoje eu não pratique mais, algum dia eu posso ter dado um exemplo assim, né? Se não foi nessa, foi em outra vida. Agora, para a gente focar o pensamento do capítulo 10, falar do item reconciliar-se com os seus adversários. Então, reconciliar-se o mais cedo possível com o nosso adversário enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e o juiz vos leve ao ministro da justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pagado até o último ceitil. Né? Mateus 5, 25 e 26. Então essa é a grande máxima, né? Para que eu tenha perdão, eu tenho que liberar o perdão. Para que eu não julgue o próximo, eu não serei julgado. Então dessa forma que a gente tem que trabalhar essa busca de reconciliar-se com os nossos adversários, né? Então aqui na prática do perdão, como em geral,
do bem, né, tanto o mal quanto o bem, não há somente um efeito moral, saibamos disso também, mas também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos, não seria muito fácil. Desencarnou, viraria um santo, né? A pessoa que desencarnou também, a pessoa que fica, tá tudo certo, não. Né? Os espíritos podem se transformar em vingativos, eles nos perseguem, como nós os perseguimos, né? E muitas vezes com o seu ódio além túmulo, aqueles que contra os quais guardam rancor, né? De onde decorre a falsidade do provérbio. Quando a gente fala desse guardar ódio, rancor no além túmulo, é o que a gente vê hoje, né? As buscas nas casas espíritas, né? Por trabalhos de desobsessões, trabalhos como passes, né? E todos esses trabalhos que as casas nos oferecem, às vezes é porque a gente não resolveu no caminho, né? Então sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Então não é só porque o meu inimigo desencarnou que está tudo certo, a gente vai para frente, não. Né? Em muitos casos esses espíritos estão ali só esperando a nossa vibração baixar um pouquinho, para que a gente entre em sintonia e ali eles vão ser movidos pelo ódio, eles vão trazer coisas ruins para nosso dia a dia, tá? Então ali se transforma, né, o obsessor e o obsidiado se juntam e se aprisionam pela falta do perdão. Então a gente é como uma corrente, né? Lá no livro do André Luiz, Libertação, fala muito disso, né? De a gente conseguir romper esse elo dessa corrente que nos amarra, né? Certa vez, conversando com um mentor aqui da Casa Espírita, né? Um colega de trabalho, hoje um irmão, perguntei e disse, mas eu tenho um problema e eu não consigo me desvencilhar dele. Disse, enquanto você não liberar o perdão, mesmo que a pessoa não te receba o perdão, ela não queira a conversa com você, você não pode estar na mesma sintonia, porque é como se fosse uma flecha, né? Então quando a flecha vem e ela bate com a mesma sintonia, você captura todas essas impressões, né? E isso fica no nosso espírito, na nossa vida, né? Então é interessante, a gente mesmo que não tenha contato com essa pessoa que temos uma desavença, ou pessoas, né? Liberar o perdão nas suas orações, orar por eles no nosso evangelho no lar, né? E assim faz com que a gente fique um pouco mais leve, não fique tão pesado. E daí, na sequência disso tudo, a gente vai falar um pouquinho do sacrifício que é mais agradável a Deus, porque ele linka com esse, né? Se portanto, lá em Mateus 5, 23, 24, se portanto, quando for depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixais a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecê-la ao Senhor, né? Então, antes de se apresentar lá, você tem que perdoar e ser perdoado. É preciso perdoar se cometemos alguma injustiça contra um de vossos irmãos e preciso tê-la corrigido. Então, não importa eu ir lá e oferecer tudo que eu tenho de mais valioso, de melhor na minha vida, tanto material quanto espiritual para Deus, e se eu estou lá com um débito de uma pessoa que me odeia ou eu odeio uma pessoa. Então é isso que traz esse sacrifício, isso que é mais importante, porque a gente está no caminho, então é o momento em que a gente pode resolver aparar várias arestas, né, que vem fazendo mal, tanto para a pessoa que está ali com o perdão por ser dado, ou às vezes está ofendida por uma coisa banal, e que não rola essa conversa, né, esse olho no olho, esse abraço, eu te amo, né, eu te perdoo, você me perdoa, e assim a gente segue. Lembrando que o perdão, ele nada mais é do que um caminho que a gente vem treinando, como diz Divaldo, ele passa por uma caridade, ele traz uma transformação das nossas atitudes e depois ele nos ensina que dar o perdão aos outros também é importante, né, meus irmãos? Então, para a gente continuar nessa ideia, por que perdoar, né? Se a gente fala muito e diz, mas por que eu vou perdoar? O que isso vai mudar na minha vida, né? Então a gente não, por que a gente deve perdoar? Porque a gente não está isento de faltas, a gente também vai precisar do perdão, né? E outra coisa que é importante, como diz no capítulo 10, né, ser misericordiosos, né? É porque a misericórdia não deve ter limites. Então, por mais que eu não precise mais do perdão, se a gente chegou num ponto que não, tá tudo jóia, eu não ofendi ninguém, continue dando o seu perdão. Eu acho que isso é muito importante, tá? E há duas maneiras, como eu comentei, de perdoar. Uma é muito grande e nobre e a outra é falsa, né? Aquela que é grande e nobre
ela vem do coração, do sentimento. Quando aquela pessoa te procura novamente por algum motivo, você vai lá e sem pensar você está preparado para ajudá-la novamente. Então isso é o perdão de coração. Muitas pessoas que usam da boca para fora, não, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Eu te perdoo, mas se tu precisar não me procura porque eu não vou te dar nem atenção. Então é um perdão que é falso, não é do coração, aquele perdão verdadeiro. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e a verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então bacana, né? A gente entender que temos que ter essa vontade, esse desejo, esse desinteresse de perdoar porque eu serei perdoado. Não, eu vou perdoar porque eu sou misericordioso, porque eu entendo que o Mestre Jesus quis nos explicar que um perdoe 70 vezes 7, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Que nós acreditamos fielmente na nossa reencarnação, que eu errei em outra vida, que eu posso ter feito muito mais mal do que as pessoas fazem para mim num momento que às vezes a pessoa não está bem. Então fazer realmente uma análise de toda a nossa vida, tá? Agora, para a gente fechar o nosso pensamento, eu trouxe uma, como é que posso dizer, uma história, né? Uma analogia de o que esse não perdoar pode fazer na nossa vida, né? Então, não achei a fonte, tá? Se depois alguém que estiver me ouvindo descobrir a fonte, quiser colocar nos comentários, eu ficarei bem grato, tá bom? Então, o professor disse o seguinte: meus alunos, semana que vem vamos falar o seguinte, né? O tema da nossa aula vai ser: joguem fora suas batatas. Beleza. Então o professor pediu para que os alunos levassem batatas e uma bolsa de plástico para a aula. Então mandou que separassem uma batata para cada pessoa que sentissem mágoas, né? E escrevessem os nomes das pessoas nessas batatas e na sequência, com o nome, cada batata, colocassem todas essas batatas com o nome de pessoas que eu não gosto por isso, o fulano fez isso, o ciclano não me cumprimentou, aquelas coisas que a gente acha que é um grande sacrilégio que estão fazendo contra a nossa pessoa. Coloquem dentro dessa bolsa plástica. Beleza. Daí ele ainda comenta assim para frisar a ideia, né? Como são algumas coisas muito banais que as pessoas acham que é bonito, né? A gente estar com a sacola cheia de problemas, né? Não é, né? Algumas das bolsas ficaram muito pesadas, tá? Até aí beleza. Então a tarefa seguinte seria a ideia de que durante uma semana todos levassem a bolsa para todo local que fossem, né? Naturalmente as condições das batatas foi se deteriorando com o tempo. Isso é que nem a gente falou lá do barco, é algo que nos trava, é algo que não recicla, né? Que a gente fica ali parado, né? Naquele marasmo. E também nesse momento aqui as batatas começam a apodrecer, começam a incomodar com o cheiro, né, com todos os detalhes. Daí ele ainda fala: o incômodo de carregar a bolsa a cada momento mostrava-lhes o tamanho do peso espiritual diário que a mágoa nos ocasiona, bem como o fato de que ao colocar atenção na bolsa, ou seja, naquelas pessoas que eu odeio ou que eu tenho mágoa, né, me fazem perder o foco do meu dia a dia, né? E daí a gente coloca o foco no que eu tenho que fazer, ou seja, nesse momento a tarefa de cuidar da bolsa ou ficar revoltado com as pessoas que eu odeio e assim sucessivamente, e a gente deixa de prestar atenção nas outras coisas que realmente eram importantes, né? Então isso é uma metáfora, tá, meus irmãos? Só para a gente entender, quem pegou a ideia, né? Enquanto eu estou preocupado em cuidar dessa minha bolsa cheia de mágoas, rancores, eu não estou absorvendo coisas novas, eu estou perdendo a minha atenção, medo de perder a bolsa, medo de me desfazer, o sentimento de perda, de não ter mais aquele sentimento, será como é que eu vou ser? Porque tem pessoas que não liberam o perdão porque estão agarradas naquilo, é a única coisa que as movem. Então vamos trocar, vamos fazer com que coisas novas entrem na nossa cabeça. Então é uma metáfora pelo preço que a gente paga, né? Todos os dias da nossa vida para manter essa dor, a bronca, a negatividade, o ódio, né? Quanto damos mais importância aos problemas que não são resolvidos ou promessas não cumpridas, nossos pensamentos enchem-se de mágoas não cumpridas, né? Aumentando então o nosso estresse, roubando nossa alegria. Então perdoar e deixar esses sentimentos irem embora é a única forma de trazer de volta a nossa paz e a calma. Então joguem fora suas batatas, diz ele. Então imagina, a gente está ali uma semana, né, carregando aquelas batatas,
já vem um mau cheiro, já vem um sentimento de... quando eu não vejo a sacola eu fico nervoso, e quando eu vejo eu fico mais nervoso ainda, mais ruim, porque aquilo me atrai a coisas ruins. Então joguem fora essas batatas. Deem o perdão para que sejais perdoados, né? As palavras do Mestre Jesus. Então a gente chega ao fim desse nosso Evangelho segundo o Espiritismo, essa nossa palestra, né? E eu volto lá na máxima do Divaldo para a gente fazer um fechamento bem bacana, né? Desejar a todos uma boa noite, né? Um bom início de semana. Desejar a todos, se a gente não se reencontrar antes desse Natal que vem por aí, né? Um Feliz Natal a todos, né? Que realmente entendam qual que é a ideia desse Natal e que a gente possa renascer com esse Natal, né? Fazer diferente, jogar fora as suas batatas. Eu acho que isso vai ficar bem marcado, tá? Então o Divaldo ainda nos traz ali falando: perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Então, por mais que eu jogue as minhas batatas fora, que eu largue o orgulho, né, a minha vaidade, eu não tentar revidar quando alguma pessoa me faz mal. A máxima do Jesus, né, dê a outra face. Né? Quando a gente dá a outra face, a pessoa que nos agride é que fica envergonhada. Então, meus irmãos, essa seria a nossa palestra de hoje, né, nosso bate-papo. Que Deus abençoe enormemente o lar de cada um de vocês e que possamos termos uma semana, uma noite muito abençoada. Até mais.